Olá, então, para quem não me conhece, eu sou a Alissa Pereira, eu sou coach, educadora e mentora de mulheres e famílias. Então, atualmente, eu vejo que o meu papel é ajudar principalmente as mulheres, né, a se relacionarem melhor com elas mesmas, com os outros e com a vida. Então, vamos para o vídeo de hoje que vai falar sobre a impaciência das mulheres, né, principalmente dentro do lar. Você sente que, no geral, as mulheres elas estão mais sobrecarregadas, mais estressadas, impacientes, irritadiças, né? Não só no trabalho, mas na maternidade, dentro da casa, com o parceiro, com os familiares, com os filhos? Pois é, por isso que esses dias atrás eu fiz uma série de posts lá no meu Instagram falando sobre a impaciência, 4 possíveis causas da impaciência nas mulheres, né? Principalmente dentro do lar, tá? Então, vamos pensar no seguinte, que a gente, o que será que está causando essa impaciência, esse desalinhamento dentro de nós que a gente está colocando, fica essa bagunça, a gente está colocando para fora, né? Não só, como eu falei, no trabalho, mas nos estudos, nos projetos pessoais, no relacionamento, enfim. Então, vamos, para começar esse vídeo, eu quero deixar um convite para você ficar pro próximo, porque nesse eu vou falar das 4 possíveis causas, mas no próximo eu vou falar de uma quinta causa muito especial. É um papo bem de mulher para mulher mesmo, e no link, lá na legenda desse quinto vídeo, no próximo vídeo, vai ter um materialzinho para você baixar que eu deixei para você, para poder imprimir e ter para sempre, para imprimir todos os meses. Então você vai poder acompanhar e entender melhor o próximo vídeo, tá bom? Então, sabe as leoas? Eu tava pensando assim, essa questão da irritação, né? As leoas, quando elas saem para caçar, para procurar abrigo, para proteger os filhotes, o que que elas acontecem? Elas mostram as garras, né? As garras estão ali bem afiadinhas. E quando elas estão com os filhotes, elas recolhem, elas escondem essas garras, para não correr o risco de machucá-los. E o que que tem acontecido com nós, com a gente assim, que é mãe, que é cuidadora? O que tem acontecido, será, com os pais no geral, né? A gente acaba até mostrando demais as nossas garras para os nossos próprios filhotes, né? Então, é sempre importante entender o que está acontecendo, né? Por que será que isso tem recaído tanto sobre as mulheres hoje? Será? Será que é porque quando nasce uma menininha, já nasce com um carimbo na testa mostrando que, ó, essa daí vai ser uma guerreira, é forte, né? Vai dar conta de tudo, porque ela pode, ela consegue, porque afinal ela é mulher, né? Já nasce com esse carimbo. Nós temos sim superpoderes, e muitos, né? Só que a questão é que a gente tem um olhar muito acolhedor, muito aguçado, uma intuição muito aguçada. Nós somos muito versáteis. Só que quando se trata de nós, a gente acaba meio que se anulando, se apagando ao longo do caminho. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Pode ser que a gente esteja esquecendo de 4 pontos, tá? Então, a primeira causa, primeiro ponto. Você tem esse olhar tão apurado com os outros, esse cuidado, né? Esse olhar, essa atenção, mas não tá enxergando as suas próprias necessidades, né? Você só dá colo, só dá colo. Mas e quando você precisa de um colinho, de um aconchego, como é que fica? Será que você consegue mostrar que tá precisando, né? Se mostrar um pouco vulnerável, pedir ajuda? Ou se permite também ser acolhida? Então, quando a gente tá bagunçada por dentro, é inevitável. É inevitável que o externo ele fica todo bagunçado também. Ele fica mais estressante, mais cansativo e vira esse ciclo sem fim, essa bola de neve, não é assim? E quando vê, você não tá se acolhendo, você tá só reprimindo tudo aquilo, quando vê, o grito sai. O grito vai ser a projeção daquilo que tu tá sentindo internamente. Então, qual a orientação que eu vou te dar agora para a primeira causa? Encher o seu potinho do amor, né? Eu falo bastante essa questão do potinho do amor. O que seria? É se observar e ver qual a sua real necessidade hoje. Não é o que os outros estão falando, né? Ai, siga isso, faça isso, dica tal, dica tal. Não. É você parar, respirar fundo. Momento de silêncio, pode ser no banheiro, o teu refúgio. E observa os sinais que teu corpo vai te dar. Qual o pensamento que vai surgir na sua mente? Qual a necessidade que você está sentindo hoje, que você precisa ter um olhar mais cuidadoso e amoroso, né? Ser autocompassiva. Pensa também no que você gostava de fazer e deixou de fazer. Às vezes são coisas simples, né? Às vezes é ler um livro que te fazia muito bem e você deixou esse hábito de lado. Então começa a pensar aí quais coisinhas
que você gostava, que fazia teu olho brilhar e que você está deixando de lado. A maternidade é a coisa mais linda que tem, né? Ela realmente faz a gente brilhar. Só que muitas vezes a própria mulher, ela acaba se anulando. Ela não é para ser um período nublado, apagado. Ela tem que ter brilho, tem que ter amor, tem que ter alegria. Claro que vai ter perrengue, claro que vai ter dificuldade. Não é isso que eu tô querendo dizer que vai ser mil maravilhas. Eu sei quanto eu passo. Então, assim, eu sei os perrengues que eu já passei, os desafios que a vida vai me trazer ainda. Mas é importante você se sentir bem como mulher, porque antes de ser mãe, de ser esposa, você sempre foi mulher, né? Então, quando a gente tá com essa bateria recarregada, a gente fica melhor para todo mundo e todo mundo sente essa influência positiva. Então, a melhor coisa que um marido e os filhos podem ter é uma mãe, uma mulher que se ama, que se cuida, que tá feliz, fazendo uma coisinha para ela, para recarregar a bateria dela, para ela ser o suficiente para os outros que ela ama, né? Então, pense aí, comece com 2 pequenas metas. Não vai querer encher esse papel para ficar lá pegando pó, né? Então, assim, começa com 2 metas pequenas e aplica. Uma dica muito importante que eu dou para vocês: pensar no porquê, no real motivo disso. Não coloque metas vazias, tipo, isso é bom, isso é importante, tá? Mas você sentiu aquilo muito forte, sabe? A dor tá doendo tanto para você chegar e falar assim, nossa, eu tô precisando disso. Então tem que ser por aí, tem que ter um grande porquê, tá? Tem que ter uma necessidade mesmo para você poder colocar em prática essas metas durante a semana, tá? Então, esse autocuidado, ele vai envolver também o cuidado interno e externo, tá bom? Que são os 2 lados. Por exemplo, o corpo ele tem que estar funcional, ele tem que estar bem, tem que ter energia para poder você ser receptivo aos sinais, às impressões, né, espirituais, às suas intuições. Então, é corpo, mente e espírito sempre interligado, tá bom? Então, pode ser aí, pensa, um alongamento, tomar um chazinho, caminhar em volta da quadra, né? Vestir o que gosta. É muito bom você já de manhã já vestir o que gosta. Já dá um up, muda o teu astral, a tua postura, a tua fala, a forma de se relacionar com as pessoas, o teu sorriso vai mudar, tá? Então, passa um batom, um perfume, né? Veja algo pra você, né? É algo seu. Tá? Isso aqui são só dicas superficiais, mas você vai ver o que encaixa melhor pra sua realidade, tá bom? E exemplo para cuidado interno, o que seria? Respirar de forma consciente. Às vezes a gente tá ali lidando com as coisas do dia a dia e tal, e não para perceber que tá tudo desritimado, a nossa respiração. Gente, a coisa mais simples e poderosa que tem é a nossa respiração, né? É o fluir, é organizar as ideias, é se acalmar, né? Então, coloca a mão na barriga aí. Sinta a respiração, vê como é que tá, coloca a mão no peito e sinta como é que tá essa respiração, tá? Volta pro ritmo, para reorganizar tuas ideias e tuas emoções, combinado? Por exemplo, outro cuidado, né? Para você que tá num período que tá realmente muito estressante, muito tenso, o que eu indico para você? Pega um travesseiro e grita, vai gritar no travesseiro. Dá aquele berro lá e afofa, pega um ursinho de pelúcia, afofa, sei lá, para poder tirar isso que tá ali sobrecarregando o teu organismo agora, né? Tá essa muvuca toda dentro de você. Por exemplo, pode ir pra dentro do carro, fechar os vidros, botar uma música alta e gritar, grita, põe pra fora, né? É importante você tirar isso primeiro e aí depois você vai seguindo os próximos passos, tá? Também tem uma coisa muito legal, é você pegar uma caneta e colocar na boca. Ai, eu esqueci da minha caneta aqui. Colocar na boca. E aí você vai ver que esse movimento vai te ajudar a mudar a sua postura, vai mandar estímulos positivos, porque toda a sua fisionomia, né, essa feição, ela vai mandar estímulos e vai simular um sorriso. Então isso já vai afetar, já vai ser muito bom para tua energia corporal, tá? Então, esse é o processo, você se observar, identificar o que está acontecendo e prevenir os acessos de ira. Né? Então, muitas vezes você está ali só no piloto automático, empurrando, e não está percebendo o que está causando esse deslize antes de tropeçar. Porque às vezes a gente só olha a queda, né? Só quando caiu, e fica se julgando, fica se martirizando. Então, você tem que olhar o que está fazendo você deslizar antes do tropeço, do grande tropeço, tá? Não só a queda em si. Então, se observar.
Não tem outro jeito, se observar. Vamos para a segunda causa, então. A segunda causa é não estar bem com o marido, né? Então, assim, nem precisa falar muito sobre isso, como isso afeta a gente, né? Demais. O clima fica pesadão, fica ruim, as crianças sentem. Enfim, é muito ruim. Fica com as coisas entaladas, assim, na garganta, né? Fica com aquela chateação e não fala, ou dá indireta e acha que ele, né, vai entender tudo e ele não entende, só piora a situação e vai, nossa, se prolongando. Ou então tem um assunto que vocês estão divergindo muito e não tá chegando a um consenso, enfim. Isso traz um peso muito grande pro nosso lar, sabe? Os filhos sentem muito, 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 muito. E não adianta mentir pra eles. Sabe quando as crianças vêm e falam, mamãe, você tá bem? Papai, você tá bem? A gente fala, tá, tudo bem, tudo bem. Não adianta, é porque eles sentem, eles percebem isso. É como se tivesse um radarzinho ligado neles. E aí o que acontece? Olha só, quando você mente, você tá meio que interferindo uh, de forma, de forma indireta, você está falando para eles que a intuição deles não está sendo certa, não está sendo assertiva. Então, por exemplo, eles estão tendo aquela intuição, eles perceberam algo e você fala, não, tá tudo bem. Primeiro que você está mentindo, e segundo que tá falando, nossa, então eu pensei errado, né? A criança vai pensar, nossa, ai, toda vez que eu penso que tem alguma coisa acontecendo, ela fala que não, que tá tudo bem. Ah, deve ser besteira minha. Então, isso, olha só, desde criança, isso vai afetando a própria intuição deles, né? Esse acreditar na própria intuição, nos sentimentos que vêm a eles. Então, cuidado quando for ficar mentindo para os filhos. Vocês podem muito bem falar, ó, sim, eu tô com um probleminha, coisas de adulto, né? Acontece bastante, acontece na vida da mãe, do pai, dos adultos em geral, mas nós somos adultos, não se preocupem, tá tudo bem, obrigada pela preocupação, mamãe e papai estão resolvendo, enfim, tem formas, você vai saber a forma de falar com o seu filho, uma conexão com o seu filho. Então não precisa expor, não precisa ficar falando que é pro seu filho, mas sim, mostrar que sim, você está um pouco incomodada, mas que vai passar, que os adultos resolvem, porque senão eles pegam aquela dor para eles e acabam mostrando isso em forma de comportamentos indesejados. E aí o que acontece? A criança fica incomodada, fica chateada, ela começa a se comportar de forma não adequada, né? E aí nós acabamos reforçando aquilo e mais irritado e brigando com as crianças, sendo que na verdade é uma coisa de nós, nosso comportamento que afetou o comportamento deles e a gente não percebeu e ainda culpamos os nossos filhos. Então percebe só o bolo que fica, né? Então, essas coisas acontecem e sim, elas têm que saber que acontece, né? Até pra despertar, né, essa sensibilidade neles, tá? Que mais que eu vou falar aqui pra vocês? Então, se ajeitar com o marido, né? Conversar. Ter uma conversa franca no momento adequado. Não é só, vamos agora, não quero saber, vamos conversar agora, tá? Não, gente, não é assim. Respira, respira. Vai lá, pega a caneta, grita no travesseiro. Mas assim, escolha um horário nobre, né? Um horário nobre para que seja bom para você e para seu marido. Que as crianças já estão tranquilas, já estão dormindo e vocês podem conversar, ter uma conversa empática. O que é isso? É você não sair acusando, começar a conversa já metralhando, né? Você vai dar o espaço para você falar e para ele falar também, né? Porque nós humanos a gente não percebe a dificuldade que a gente tem de ouvir, simplesmente ouvir. Porque a pessoa fala, então você já fica ali, ai, nossa, em segundos você já tá pensando na sua fala para sobrepor a fala dele, né? Percebam isso em qualquer conversa. A gente acaba fazendo isso e não percebe. Então começa a agir de forma mais consciente, tá? Então quando for conversar com ele, espera uma hora boa para falar. Tenha uma conversa empática, né? E tentar se esforçar ao máximo para entender o lado dele. Porque muitas vezes a gente fica tão cega pensando só no nosso lado que não reparou num detalhe que afetou o comportamento do seu cônjuge. E não pensou no lado dele. Pensou só no seu, ficou completamente cega. Então, escute o que ele for falar. Quando você for falar, não saia atacando, apontando o dedo, porque você é isso, você é aquilo. Fala, eu me sinto assim. Porque quando você fala você aponta o dedo, você já cria um muro, cria uma barreira. A pessoa já fica encolhida, já quer sair na defensiva, né? Então, quando você fala assim, eu estou me sentindo assim, naquele momento, foi uma visão que eu tive, uma impressão que eu tive, que, né, me senti assim, assim, assim,
enfim, coloca os seus sentimentos, né? Quando acontece isso, eu me sinto assim. Quando não acontece isso, eu me sinto assim, assim, assim. Como é importante pra mim, né? Quando você colabora com isso, ou quando a gente cumpre o que a gente prometeu, entendeu? Então você vai colocar os seus sentimentos, não jogar pra ele. Então, quando ele for falar, você escuta, escuta, pra poder ter essa troca. Senão vai ser só um tiroteio ali e os dois vão sair pior do que entrar na conversa. E aí aquilo só piora, 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 piora e vai afetar todos os outros relacionamentos dentro do lar de vocês, tá? Quando a gente entra numa conversa com um tom de julgamento e crítica, o outro ele já se fecha, né? Então não rola nenhuma conexão ali. Terceira causa, então, a desconexão com os filhos, né? Isso está interligado na primeira causa, né? Que você está tão desconectada de você que você não percebe que está se desconectando dos seus próprios filhos, né? Aí você vira o quê? Aquela mãe super aérea, né? Esquecida. Sim, super no mundo da lua, né? E isso é uma desconexão. Isso gera um impacto bem negativo na vida dos nossos filhos, tá? E quando eles te chamam, o que acontece? Você explode, perde a paciência, né? É como se fosse um balão, né? Você tá enchendo aquele balão com seus anseios, suas angústias, suas preocupações, seu nervoso. Ai, a sua cabeça tá mil, tá enchendo o balão, chega a criança lá na inocência, querendo uma atenção, querendo brincar, te chamando, e você não ouviu a primeira vez, ela fala mamãe, mamãe, mamãe de novo, te cutuca, e você, puf, estoura. É como se fosse uma agulha estourando o balão que já tá cheio e sobrecarregado. Então, eles não são os culpados, né? E você muitas vezes também não, porque você não foi ensinada, não foi educada para isso. Hoje estamos na era da informação, do conhecimento. Então as pessoas estão despertando para se entender mais, elas estão procurando isso. E que bom, isso é ótimo, porque há uma necessidade muito grande. É hora de quebrar coisas, né? Tradições que foram fazendo mal pra gente, a gente não percebeu ao longo da vida. Então, os nossos pais também foram vítimas dos pais deles. Os pais também foram vítimas dos pais deles. Entende? Então, é um ciclo que vai se repetindo. Então, tá na hora da gente quebrar essas heranças, né? Que acabam sendo ruins, gerando comportamentos inadequados para nós e para nossos filhos. Então, é hora de perceber e se autoeducar para poder educar os filhos, né? Antes de educar os filhos, a gente tem que procurar se entender, dar de cara com as nossas sombras, realmente entender qual é o nosso comportamento, o nosso perfil, a nossa personalidade, como é que a gente se comporta, enfim, coisas que a gente gosta, que a gente não gosta, isso tudo é importante, né? E também se educar o máximo possível, entender de desenvolvimento infantil. Gente, assim, é um mundo à parte. Quando a gente começa a entender e pesquisar, estudar, eu vejo bem que quanto mais estudo, eu mais fico assim, admirada, fico, nossa, caramba. Às vezes, por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, a criança se mexendo na mesa da refeição, né? Durante a refeição. A gente, não é uma coisa que irrita e a gente fica só chamando atenção. Mas a refeição, ela é um ato social, né? É um momento social. Então, os adultos, quando vão comer, vão se alimentar, eles vão conversar, né? Eles comem, eles conversam, eles fazem alguma coisa ali. Então, é um ato social. E as crianças, elas não vão ficar conversando como um adulto na hora das refeições. O que elas vão fazer? Pegar um brinquedinho, bater, comer, bater, brincar, levantar da cadeira, sair. Então, elas estão ali socializando da forma delas. E a gente não entende que isso é uma coisa natural. E aí, são coisas simples que, por a gente não entender, a gente fica lá podando, limitando, xingando. E isso vai, né, gerando consequências ao longo da vida, né? Dependendo da forma também, a frequência que você faz, tá? Então, assim, não ficar culpada e paralisada. É entender que, opa, peraí. Então, tem coisa que é normal, que eu não estou tendo as habilidades, eu não estou tendo os recursos necessários e eu tô só batendo. Vamos parar, vamos mudar. Né? Então, sempre é hora de mudar. Sempre, 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 sempre. E assim, não queira mudar 100%, porque isso não vai acontecer. Foca que você vai ser melhor 1% a cada dia. 1% por dia já tá ótimo. Porque isso a longo prazo, olha só, imagina a diferença que vai ser. Você vai olhar para trás e falar, nossa, como eu progredi, como eu evoluí como mãe, como mulher, como esposa. Né? Então,
É isso. Não dá pra ir pro fundo do poço e ficar lá, entende? Não dá pra, nossa, eu tô muito errada mesmo. Ai, a minha vida tá perdida, eu tô confusa, não sei o quê. E vai pro fundo do poço e fica. Não, quando você vai pro fundo do poço é hora de dar um impulso e sair. Tem uma molinha lá te esperando pra você pular nela e dar um impulso. E vida que segue, vida que melhora, né? Então, todo problema que vem para trazer alguma resolução. Todo problema que vem, alguma dificuldade que vem para sua vida é para você desenvolver alguma habilidade. Eu sei que é chato, eu sei que ai, cansa, eu sei que dói muitas vezes, mas é uma dor para evolução, é uma dor para o teu progresso. Dói uma vez para não doer nunca mais, tá? Então lembra dos mantras também, uma sugestão é o mantra que eu uso, né? Não reclame, ame. Eu uso bastante aqui todo dia praticamente. Porque a gente, quando vê, a gente tá nesse, a gente se entrega pro hábito de reclamar, né? E a reclamação nos afasta de Deus, né? Deus não se alegra na lamúria, né? Então, é uma coisa que parece que alivia, mas na verdade ela só piora, porque ela não traz solução nenhuma. Porque ou você está focado na solução ou no problema. Então, quando a gente está reclamando, a gente está focando no problema. E o cérebro, ele vai olhar para um estímulo, ele vai receber um estímulo e vai focar naquilo. Então, ou você foca na solução ou no problema. Então, assim, quando vier esses momentos, pensa, não reclame, ame. E só por hoje eu vou ter paciência. Então, esse é outro mantra muito bom. Só por hoje eu vou ter paciência. Pensa no 1% todo dia, tá? A cada dia. Então, vamos para a quarta causa para finalizar o vídeo. E isso que muda todo o jogo, tá? De tudo que eu falei, essa quarta causa aqui, gente, é demais. Por quê? Como é que você muda aquilo que você não conhece? Não tem jeito. Você não vai mudar aquilo que você não conhece. Ou você vai mudar por um tempo de forma obrigatória e depois não vai converter, sabe? Não vai fazer sentido para sua vida, não vai ser significativo. Então você tem que olhar para aquilo para curar aquilo, né? Então a quarta causa entra na falta de autoconhecimento. Então é o conhecer-se a si mesmo, né? Que é o começo de toda a sabedoria. Né? Então o que seria esse autoconhecimento, que é o conhecer-se a si mesmo para dar início a toda a sabedoria? É dar de cara com você, com quem você realmente é. Não é maquiando, não é manipulando, não é ouvindo, mas me falaram que eu sou assim. Ah, desde pequena eu vi que eu sou assim. Será? Será que você não foi moldada em alguns aspectos com vozes exteriores, pelas vozes exteriores? Né? Então é dar de encontro com a sua verdadeira essência. E, gente, isso daí não é mágica, não é rapidinho. Isso daí é um processo, é uma escadinha por vez. Eu tô nesse processo ainda. E é muito gratificante, é muito bom. Tem vezes sim que a gente meio que empaca, tem vezes que a gente acha que sabe tudo, e quando vê não é bem por aí. E a gente vai lá e dá um passo para trás para dar 10 passos para frente. E é assim, é um processo. O autoconhecimento é a vida inteira. Né? Nós somos seres em desenvolvimento. Então é assim, não dá para ficar maquiando mais, não dá para ficar se enganando mais. Então é descobrir a sua verdadeira essência e a sua missão de vida aqui na Terra. Todo mundo vem com uma missão. Não importa, não adianta pensar assim, mas a minha é muito pequena, insignificante. Não. Todas são importantes e fundamentais para a obra de Deus aqui na Terra. Então todos vêm com uma missão. Pode parecer simples, mas para Deus não é, né? É mais importante do que você imagina. E vai te preencher muito, né? Vai te realizar. Saber que você está em contato com a sua verdadeira essência, com a sua missão de vida, vai te realizar, vai te completar, tá? Então, autoconhecimento começaria, né? A sugestão é começar a conhecer os seus pontos fortes, né? As suas fortalezas, né? Os seus reais poderes. E também, do outro lado, é conhecer as suas fraquezas, as suas limitações, as suas vulnerabilidades. Então, você tem os dois lados que você tem que conhecer. E aí, eu não vou entrar muito nesse assunto, me aprofundar muito, a questão das fraquezas, que tem a ver com nossos medos, né? Que vai contra a nossa essência, enfim. Mas começa por aí, tá? Esse olhar aberto. E também qual o seu perfil comportamental, né? E dentro do seu perfil comportamental, você vai descobrir as suas potencialidades. Nossa, é incrível isso. E então você vai se olhar no espelho e você vai conseguir se reconhecer nele. Não é estranho, às vezes, quando a gente se olha no espelho e fala e pensa assim, nossa, como é que eu tô agora, essa fase que eu tô vivendo? Ai, quem eu sou mesmo? Tipo, onde é que tá aquela pessoa, né? Aquela Alice lá de trás e tal.
Então, às vezes dá isso, não dá? Então, assim, o autoconhecimento vai te ajudar a fortalecer isso e se olhar no espelho, e toda vez que se olhar no espelho, você vai se reconhecer nele. Você vai identificar e saber que às vezes é uma fase que você está passando, mas você não vai ficar desesperada, você vai se sentir amparada. Então, você também, com o autoconhecimento, você vai identificar quais são os seus sabotadores. Essas vozinhas nojentas, chatas, irritantes que ficam vindo na nossa cabeça. Que às vezes você acha que é, eu senti, né? Às vezes acha até que é uma inspiração. E na verdade tem que ter muito cuidado, porque às vezes são as vozinhas sabotadoras que estão vindo minar, né? Querendo que você fique ali na zona de conforto, a zona de conforto desconfortável, né? Mas que já é conhecido, é um lugar que você conhece, que não vai te exigir muita coisa, então você fica, tá ruim, mas tá bom, né? Então vocês têm que ter cuidado também, e o autoconhecimento vai te trazer isso, para você identificar quais são as suas vozes sabotadoras, tá? Então, só para finalizar aqui, então assim, aquele remédio, né? Eu coloquei assim, aquele remédio, aquela cura que você tanto busca pode estar naquilo que você está evitando olhar. Então, muitas vezes a gente evita olhar, achando que vai doer demais e deixa pra lá, né? Põe na gaveta lá, esconde. Mas, gente, isso tá gerando mais situações ruins. A vida vai te entregando mais daquilo, entende? Vai te entregando mais e mais e mais e mais daquilo. E não resolve, né? Enquanto você não aprender, a vida vai te entregar mais e mais daquela situação. É sério, isso eu testifico disso. Então você tem que olhar, né? É aquela frase famosa, aquela frase que todo mundo me conhece, sabe? Que eu falo, né? A melhor forma de espantar o fantasma é olhando pra ele, dando de cara pra ele. Aí ele vai embora, né? Então, enquanto você tá ali com medo, ele tá ali te perseguindo, atrás de você, né? Então, essas coisas que eu falei, só pra vocês saberem também, é um processo que eu traço, que eu acompanho a pessoa, né? A mulher. Eu faço todo esse processo de mentoria individual, que eu vou identificar tudo isso que eu falei, a personalidade dela, o perfil comportamental, né, os pontos fortes, os pontos mais vulneráveis, né? Então tudo isso eu ajudo nesse processo de acompanhamento, tá? Então assim, o que eu sugiro? Se aquietar. Começa com algo simples, que é se aquietar. Sossegar a mente, parar com tantos estímulos. Pega uma semana aí, ó, tá? Eu vou fazer um desafio aí com vocês. Pega uma semana, e nessa semana você desativa os seus aplicativos. Aqueles que mais te consomem tempo, que mais te enche a cabeça. Que você fica naquele looping, né? Eterno, não acaba nunca. Então desativa, se conecta com você. Pensa, esse é um investimento que eu tô fazendo pra mim, que vai me auxiliar. Não vai ser para sempre, vai ser por uma semana e ok. Né? Se for antes, tudo bem. Se for mais que uma semana, tudo bem. Então, se conecta com você. E perceba ao longo dessa semana se você está sentindo alguma dor no corpo, alguma incomodação, uma inquietação, um pensamento persistente, tá bom? E deixa que essa dor vai te conduzindo, tá? Não tente mais ficar soprando, né? Sopra e deixa pra lá, né? Esconde, põe pra baixo do tapete. Não, tá? Essa semana é pra você se conectar, olhar pra si, tá? E escreva pra você mesma também, né? Feche os olhos, né? Quando você, durante essa semana, feche os seus olhos. Imagine você, uma criança com 7, 8 aninhos. Imagina você lá, sendo essa criança, né? Algum lugar, um local que você ia, uma roupinha que você costumava usar, e volta para essa criança de 7 anos, né? E olha para ela, perceba quais os medos que essa criança estava sentindo e conversa com ela, mesmo que só mentalmente, conversa com ela e diz como é que você está se sentindo hoje. Fala para ela as coisas que você quer ainda realizar, né? Conversa com ela. Mostra que hoje você é uma adulta, que você vai tomar as rédeas da sua vida, que você pode tomar as rédeas da sua vida. E que você tá resolvendo uma coisa de cada vez. E que tá tudo bem. Né? Se permita viver essa experiência. Né? Quem foi de escrever pode pegar um papel e fazer uma cartinha para sua criança também. Então deixa ela vir. Né? O processo de autoconhecimento começa por aí, sabia? Então faz isso, é algo muito simples, tá? E no dia a dia, qual a dica que eu dou? Principalmente durante essa primeira semana? Fazer a trilha das emoções, tá? Então, assim, eu uso muito isso, fazer a trilha das emoções. É você mapear, você mesmo mapear as suas emoções, né? É muito simples,
você vai perceber quais os gatilhos que disparam aquela tua inquietação, aquela tua irritação. Então você pega um papel e fala assim, nossa, explodi. Tá, mas o que que veio antes da explosão? Ah, sei lá, eu fiquei sabendo de tal coisa, ou eu tive que fazer tal coisa, só que antes disso eu tava indo fazer uma coisa pra mim e não pude, não sei o quê. Ou então eu ouvi um comentário. Então você vai fazer essa trilha das emoções até chegar no ponto que disparou, né? O gatilho que disparou aquela emoção ruim, tá bom? E é isso, gente. Como eu falei, fazer um processo de mentoria é sempre muito válido. Eu precisei fazer esses processos de mentoria, né? E vejo o quanto é fundamental hoje a gente passar com alguém que entenda, que esteja ali para segurar a mão, para te orientar, porque é um processo que às vezes demora um pouquinho mais, né? Mas depois que você consegue entender, gente, uma tonelada sai dos seus ombros. Você consegue enxergar a vida com muito mais clareza, né? Consegue olhar para os problemas e não ficar presa, ser escrava deles, ficar presa na lamúria, né? Você consegue entender que, peraí, a vida tá trazendo isso, vai trazer uma resolução, tem uma saída. E é algo para mim evoluir, tá? E como disse Sócrates, né? Conhecer a si mesmo é descobrir Deus nos outros. Olha que lindo, né? Porque você vai se sentir mais diferente porque o seu peso vai ser tirado. E aí você vai conseguir ficar mais feliz, mais leve, mais disposta e enxergar os outros de uma forma diferente também. Olha que lindo, né? Então você muda por dentro e o impacto é sentido totalmente por fora, tá? Então volte o vídeo, retome os passos, anote aí, fixa tudo, porque quando você volta, escuta mais uma vez e você escreve, isso vai fixar na sua mente, vai solidificar esse conhecimento, tá? Porque a gente às vezes acha que, não, eu vou lembrar, fica tudo aqui, né? E daí quando vê, a sua mente te pregou peças, né? Porque são muitos estímulos hoje em dia, né? Tem muita, assim, acho que o que mais é valioso hoje é o nosso tempo, é a nossa atenção, que estão tentando tirar a todo custo. Então, volta, escreve, tenta fixar o máximo esse conhecimento e aplicar, tá? Aí no próximo vídeo, a gente vai falar da quinta causa, que é um assunto muito especial, muito importante, muito, 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 muito importante. E aí você vai poder acessar ali o link que tá na legenda e acessar o material para poder me acompanhar nesse próximo vídeo, ok? Então é isso, espero que tenham gostado e apliquem, apliquem, tá bom? Um beijo!